Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 14º domingo do tempo comum e proclamamos o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12 e de 17 a 20. Jesus envia os 72 discípulos e esse Evangelho nos dá a ocasião de nós compreendermos aquilo que é a identidade de um sacerdote. Ou seja, nós tradicionalmente identificamos os 12 apóstolos como sendo o modelo para os bispos e os 72 discípulos como sendo o modelo para os padres. Seja como for, existem algumas coisas interessantes para nós entendermos a natureza do sacerdócio católico e, assim, podermos, de alguma forma, melhor crer, ou seja, aumentar a nossa fé nesta missão. Pois bem, a primeira coisa, Jesus diz, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores. Em primeiro lugar, nós, como igreja, precisamos compreender que um padre é um dom que vem do céu. Ou seja, precisamos pedir a Deus. E se nós não temos sacerdotes suficientes, se as nossas comunidades não têm padres numerosos, é porque existe alguma coisa de errado com a nossa generosidade de rezar pelas vocações. Precisamos verdadeiramente rezar por elas. Precisamos pedir a Deus. É algo a ser alcançado na oração. Esse é o método de propaganda vocacional, digamos assim. Esse é o método de pastoral vocacional de Jesus. Em primeiro lugar, rezar. Bom, uma vez que Deus ouve nossas orações, o que Jesus faz? Ele diz, eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Então, o padre não é enviado no mundo para ser igual ao mundo, para estar em paz com o mundo, não é? O método pastoral de Cristo não é esse. O método pastoral de Cristo é o seguinte, ele nos adverte, cuidado, vocês estão indo para uma batalha. Então, o padre é um homem que entra numa luta. Se um rapaz decide ser sacerdote, ele está desafiando o lobo. E quais são os inimigos? Se os inimigos da alma são o demônio, o mundo e a carne, esses são os inimigos também do sacerdote. E esses são os lobos que nós devemos enfrentar. Como disse o Papa Bento XVI no início do seu pontificado, né, há 8 anos atrás, nós devemos rezar para que os nossos pastores não fujam quando se apresentar o lobo. Ele diz, não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália. Aqui trata-se de um estilo de vida. Então o padre não é um funcionário. O padre, ele é chamado a uma santidade de vida pessoal. O padre é chamado a um desapego. O padre não deve enriquecer. O padre não deveria ter dinheiro pessoal a ponto de viver rico. Não, ele deve ser generoso. Se vem dinheiro na mão dele, ele deve usar esse dinheiro para a missão. Ele deve usar esse dinheiro para a caridade dos pobres. Ele deve ser generoso. O próprio Código de Direito Canônico nos lembra isso. Então, é interessante nós notarmos o quanto a figura do padre está afastada da ideia de um funcionário do povo, de um sujeito concursado que tem emprego garantido e um alto salário. Nada disso. O que faz o sacerdote é exatamente essa disponibilidade na providência e essa pobreza pessoal, um estilo de vida. E este estilo de vida, não é que faz com que ele seja um portador da paz. Ele, quando entra na casa, a paz esteja nesta casa. E ali é que ele consegue realizar a sua missão. Ele leva uma palavra de paz, a palavra de Cristo, no mundo onde estão os lobos, onde está a guerra, onde está a luta. Agora, esta palavra de paz não é um pacifismo. Por quê? Porque ele entra nessas casas para levar a paz, mas para expulsar demônios, não é?
para entrar numa verdadeira luta corpo a corpo com Satanás. Então, se é assim, ele irá enfrentar também rejeições. Diz, se uma cidade não for bem recebido, então chacoalhe a sandália, tirando a poeira dos seus pés. Vejam como o sacerdote, ele é chamado para levar a paz, mas exatamente por ser ministro da paz, ele pode ser muitas vezes rejeitado. Então, o que é que nós vemos aqui? Uma configuração da vida do Padre com a vida do Cristo. Nós vemos aqui, né, que o modelo é Jesus, o Padre é o seu emissário. Porque os discípulos dizem a Jesus que, Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Isso quer dizer o seguinte, que o sacerdote, ele é a imagem de Cristo. Ele é um representante de Cristo. Ele age no nome de Cristo, na pessoa de Cristo. Então, esta identificação entre o sacerdote e Cristo não é uma identificação somente teórica, ela deveria ser existencial e vivencial. Ora, se o Cristo morre na cruz, o Padre deveria ser um homem também que se entrega em sacrifício. Então, não é simplesmente um funcionário do povo, mas é um imitador de Cristo na sua entrega radical e no seu estilo de vida. Santo Tomás de Aquino recorda com muita clareza que existe uma obrigação verdadeira de os padres diocesanos, ainda mais os religiosos ainda mais, muito mais, mas existe uma obrigação do padre diocesano de viver um certo grau de santidade. Por quê? Porque a função sacerdotal não é uma função simplesmente de utilitarismo, ou seja, ele é útil para a comunidade precisa do padre, então ele realiza aquela função. Mas é uma missão e uma verdadeira vocação onde ele, identificado com Cristo, se oferece em sacrifício. Nós poderíamos dizer que, de alguma forma, o padre não é um homem, mas é o sacrifício de um homem. Porque, vivendo a sua pobreza, ele pode ser imagem do Cristo. E em que consiste essa pobreza? Não é somente uma questão de pobreza material, mas é uma pobreza ainda mais radical. O padre não tem uma palavra sua. Ele deve ser pobre de palavras suas, porque as palavras que ele pronuncia devem ser as de Cristo. Um padre não tem uma liturgia sua, um sacramento seu, porque o sacramento que ele celebra deveria ser o sacramento de Cristo. Um padre vive aquilo que Jesus disse no Evangelho de São João: sem mim, nada podeis fazer. Aqui então nós temos um belo perfil do sacerdote, ou seja, um homem que vive a vida de Cristo e por isso pode ser representante de Cristo. É somente assim que os demônios irão obedecer quando o Padre, na presença de Cristo, no nome de Cristo, o expulsar. Rezemos pelos nossos sacerdotes que vivem esta batalha no dia a dia. Rezemos pedindo vocações, mas rezemos também sustentando as vocações suscitadas, porque quando um jovem se decide ser padre, ele na verdade está se colocando numa situação de perigo, porque ele está chamando o demônio para a briga. Mas é de homens assim que nós precisamos na igreja. E é com homens assim que nós nunca seremos órfãos.